O impacto dos fogos no turismo nacional e as consequências para a atividade turística portuguesa da quase paridade entre o euro e o dólar são o prato forte do episódio de hoje do Turismo em Destaque. A coincidência da época alta turística com os incêndios é um tema muito triste de abordar e, claro está, daqueles que têm natural e óbvio impacto no turismo nacional. Mas já lá irei. Antes de tudo, impõe-se registar aqui uma palavra de gratidão pela coragem e pelo esforço posto por todos aqueles que estão no terreno e tudo fazem, inclusivamente arriscam a própria vida para combaterem os incêndios e assim protegerem pessoas e bens. Feito este justo reconhecimento, deve também referir-se que a dramática situação de centenas de fogos que deflagraram no nosso país nos últimos dias não aconteceu apenas, nem é só exclusiva de Portugal. Todo o sul da Europa, toda a Europa mediterrânica está a braços com o mesmo problema. Veja-se Espanha, veja-se França, veja-se Itália, a Grécia, a Croácia e o facto é que muitos destes fogos, muitos destes incêndios resultaram de uma enorme conjugação de fatores, quase todos resultantes desta grande onda de calor que tivemos e que caracteriza-se por temperaturas muito altas, por falta de umidade no ar, mas também não nos podemos esquecer que tivemos um inverno e uma primavera com muito pouca chuva, os solos estão muito secos, para além de não haver, se calhar, a devida limpeza nos caminhos e até o devido ordenamento florestal. No entanto, há aqui muitas causas que são resultado da atual situação de emergência climática pela qual o planeta passa e que está cada vez mais a tornar as zonas temperadas em menos temperadas e até num avanço muito significativo das zonas tórridas. E o grande problema é que a situação não vai melhorar. Antes, pelo contrário, tudo indica que, ano após ano, ela será cada vez pior se nada fizermos. E com este estado de emergência climática, também, naturalmente, aumentam as catástrofes naturais, onde os fogos se incluem. E se nada for feito, todas estas catástrofes cada vez serão mais recorrentes e, necessariamente, com consequências mais devastadoras. Eu propositadamente enunciei estes aspectos, ou se quisermos, estas causas naturais, pois, apesar de tudo, no caso português, no caso dos nossos incêndios, elas são a exceção, como aliás tivemos possibilidade de poder constatar nos 2 últimos anos, onde a intervenção e a atividade humanas foram mais diminutas por força da pandemia e o resultado foram menos, mas significativamente menos incêndios. Portanto, o grande problema somos nós, ou melhor, uma parte de nós. E porquê? Bem, não é preciso recuarmos muito para obtermos uma resposta a esta questão. As tragédias dos fogos de 2017 e 2018 deixaram marcas profundas, mas também deixaram promessas e juras por parte do Estado, muitas delas até hoje por cumprir, como um escorreito ordenamento do território, a aquisição e contratação de mais meios humanos e equipamentos e até um trabalho em maior profundidade e uma maior atuação na prevenção dos incêndios. E em 2019, ainda na ressaca do sucedido nos 2 anos imediatamente anteriores, tudo aparentava estar a correr pelo melhor. Como se costuma dizer, como diz o povo na sua infinita sabedoria, casa roubada, trancas à porta. Só que depois a pandemia eclodiu e com ela o desvio das atenções e o assunto a cair quase no esquecimento, até agora que os nossos decisores políticos parecem ter despertado para uma dura realidade, despertaram da letargia em que se encontravam e despertaram mais uma vez dessa letargia. Ora, isto só tem um nome, só pode ser qualificado de uma forma que é desleixo ou até mesmo incúria. Por outro lado, também, a melhoria da situação sanitária fez com que a atividade humana tivesse aumentado e com ela regressassem as queimadas, regressasse o uso do equipamento e da maquinaria agrícola, a realização das festas populares, muitas das vezes com recurso à pirotecnia, ou seja, todo um conjunto de maiores interações entre o ser humano e a floresta, isto mesmo em dias e com condições que deixam antever ou que deixam antecipar uma possibilidade de acontecer uma tragédia. E já aqui nem vou referir sequer os atos criminosos fruto de mentes doentias, nem sequer a quem eles possam servir. Assim, o drama que neste momento corre em paralelo é que com a chegada da época alta do turismo acaba por ter coincidir também com a chegada da
época dos fogos, provando mais uma vez que a segurança que tantas e tantas vezes apregoamos é relativa e fazendo jus àquela minha máxima que tantas vezes aqui cito, é que a segurança, seja ela de que natureza for, nunca, mas nunca se deve promover e antes de si deve garantir-se. Contudo, esta situação não pode ser a normalidade, nem a podemos aceitar como uma fatalidade. Nós não nos podemos esquecer que hoje em dia a informação é instantânea e chega a todos os cantos do mundo. E quando as situações são recorrentes, tal como acontece com os incêndios em Portugal, tal, obviamente, tem impacto nas decisões dos consumidores e acaba até por ser explorado pelos nossos concorrentes, mais a mais, depois de 2 anos em que o turismo esteve, como se sabe, à míngua e onde, neste momento, todos querem captar e seduzir o maior número possível de turistas. E isto provoca, naturalmente, graves, enormes, gigantescos danos reputacionais à imagem de Portugal enquanto destino turístico, já que a última coisa que qualquer um de nós com certeza pretende é que os turistas pensem o quê? Ir no verão para Portugal? Nem pensar, aquilo por lá está sempre a arder. O melhor é irmos para o outro lado. Ou passear por Portugal para quê? Para não ter paisagens, para ver tudo queimado, sem vida, inerte? Se, em conclusão, e para terminar, se repararmos bem nos assuntos que aqui tenho trazido nos últimos episódios do turismo em destaque e que estão a coincidir com a retoma efetiva da atividade turística, vemos que muitos deles objetivamente estão a prejudicar a atividade e estão a prejudicar Portugal enquanto destino turístico. Foi o caos nos aeroportos, foi o caos nas urgências hospitalares, foi o caos no descontrole da pandemia, agora é o caos dos fogos. Enfim, está mais do que na hora de pararmos com este desnorte. Está mais do que na hora de Portugal e o turismo deixarem de ficar a arder. As consequências para o turismo nacional desta situação de quase paridade entre o euro e o dólar, trata-se de facto de uma excelente pergunta, mas a sua resposta não é assim tão linear quanto à primeira vista possa parecer e é até daquelas situações em que quando nós olhamos para o copo, tanto o podemos ver meio cheio como meio vazio. Mas vamos por partes. Começando pelos aspectos menos positivos ou até negativos, ou seja, pelos mercados europeus em geral e pelos da zona euro em particular, desde logo vale a pena dizer que as expectativas em torno das conclusões que possam resultar da reunião da próxima quinta-feira, dia 21 de julho, do Banco Central Europeu, são e estão a ser muito, mas mesmo muito elevadas. E porquê? Bem, para aquilo que nos interessa, desde logo para se saberem 3 coisas. A primeira é qual irá ser o aumento das taxas de juros, uma vez que isso vai acabar por influenciar os empréstimos, quer das pessoas, quer das empresas, e, portanto, vai ter um óbvio, natural impacto no consumo, nomeadamente no consumo turístico. Depois, a segunda questão é que medidas é que irão ser adotadas para conter os juros das dívidas públicas dos países do sul da Europa, sobretudo de Portugal e da Itália, evitando assim consequências e impactos semelhantes àqueles que ocorreram a quando da crise das dívidas soberanas no início da década passada. E, em terceiro lugar, o que é que vai ser feito para conter a inflação galopante e a consequente perda de poder de compra que temos vindo a assistir, já que não se perspectiva uma solução a curto prazo que possa servir de alternativa ao gás russo e às consequências recessivas que o seu eventual corte poderia provocar, tanto na zona euro, como na União Europeia, como na Europa em geral, já que está fora de questão, já que está posta de parte um aumento mais agressivo das taxas de juros, porque isso iria ter sérias implicações no que disse nos 2 anteriores pontos. Mas esta baixa do euro, para além de também indicar que o dólar continua a ser a moeda forte do mundo e refúgio em algumas alturas mais críticas, igualmente significa que, em termos turísticos, que os europeus, porventura, irão viajar menos tempo, gastarão menos e preferirão produtos e serviços turísticos mais baratos, sobretudo quando dentro da Europa, produtos e serviços turísticos esses que nós não nos podemos esquecer, em razão da conjuntura inflacionista que estamos a atravessar, cada vez estão a ficar mais caros. E também é claro que os europeus evitarão viagens mais longas, sobretudo as intercontinentais, já que elas também ficarão por este motivo mais caras, nomeadamente as que tenham por destino o continente americano e principalmente a América do Norte.
Quanto aos aspectos mais positivos, desde logo destaca-se algo que já se está a fazer sentir. É uma grande apetência do mercado dos Estados Unidos da América, do mercado do Canadá e do mercado do Brasil pela Europa, que ficou para eles muitíssimo mais barata. Nós não nos podemos esquecer que há 20 anos que não tínhamos uma tão grande proximidade cambial e isto, se bem aproveitado, pode ser excelente para o turismo europeu e para o turismo português em particular, já que estamos a falar de exportações cujo consumo será feito dentro de portas, isto é, no continente ou até mesmo no nosso próprio país, com enormes e óbvios efeitos multiplicadores nas demais áreas da economia, para além, obviamente, daqueles que provoca muito positivos no turismo. Feita esta análise sumária, sou da opinião que, no caso de Portugal, devia-se de imediato reforçar a promoção externa nestes mercados fora da Europa, precavendo não só eventuais quebras naqueles que são os nossos mercados mais tradicionais, mas também, de alguma forma, tirando partido desta oportunidade com que, no fundo, acabamos por nos estar a deparar e assumirmos como uma verdadeira opção na guerra, no combate, na luta pela conquista dos fluxos turísticos que, inevitavelmente, acabará por existir. Conto com a sua companhia para a semana. Até lá, saúde, paz, cuidado com a pandemia, boas férias se for o caso e já sabe, esteja onde estiver, pode continuar a manter-se a par de tudo o que mais importante acontece no turismo, subscrevendo gratuitamente um dos meus canais.